novo, gente. Então, eu acho que é o meu outro telefone que tá com problema. Então, eu troquei de telefone porque tô com esse problema de ficar travando as lives, né? No meio do caminho começa a travar. Então, eu mudei de telefone para ver se realmente é o telefone. Então, dando continuidade, como eu estava falando do capítulo 3, né? Da limpar as teias do nosso pensamento. Eu estava falando das palavras, do poder das palavras, tanto palavras boas quanto palavras ruins. E daí, dando continuidade ao que eu estava dizendo, nós podemos, por meio de uma palavra, motivar os outros a agir. Como eu disse, se você fala para alguém você pode, ou você se autossugere eu posso algo, então nós vemos aí o poder das palavras, tá? Então ele fala também que uma palavra pode gerar discussão. Então, quantas vezes você lembra que já estava em um lugar e por causa de uma palavra, de um defender um ponto de vista, outro defender um ponto de vista, não houve uma discussão, por causa de uma palavra apenas. Então aqui ele fala o exemplo que um tio mandou um sobrinho ir guardar os brinquedos no porão, e daí a discussão era a definição da palavra porão, porque o sobrinho defendia o ponto de vista que tinha conseguido guardar os brinquedos no porão, porque para ele porão tinha tal significado, e o tio falava que ele estava mentindo, porque ele não tinha guardado os brinquedos no porão do jeito que ele tinha pedido para guardar, porque o tio defendia que porão era outro local. Então é isso. E daí o Napoleão Hill fala aqui que a palavra mais importante em qualquer língua é a palavra Deus, né? Então eu fiquei muito satisfeita de ler isso em um livro, porque mesmo que você não acredite, agora você que está vendo esse vídeo, você não acredite em Deus, ele existe, né? Então, independente da sua crença, e mesmo que você não acredite no Deus que eu estou falando, dentro do nosso interior nós sabemos que existe uma força superior além de nós, porque o mundo não teria sido criado, tudo que existe nessa perfeição, a grandeza do universo, se não existisse um ser superior. Então, mesmo que você não acredite no Deus que eu estou falando, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que não há outro além dele, mesmo que você acredite em outra coisa, mas você sabe que existe algo além de nós, né? Então, o Napoleão Hill fala que a palavra mais importante em qualquer língua é Deus. E daí, na sequência, ele diz que em uma universidade nos Estados Unidos, um jovem já chegou falando que não acreditava em Deus, que era ateu. E através de perguntas, o seu professor mostrou para ele que aquele Deus que ele acreditava, que ele dizia não acreditar, não era o Deus do universo, né, que criou todas as coisas. E ele conseguiu mudar a percepção desse aluno por causa de perguntas. Então, quando você pode varrer as teias de aranha, limpar as teias de aranha do seu pensamento quando você faz as perguntas certas, tá? O poder da comunicação é muito grande. E, em sequência, quando vemos que, como eu estava falando das palavras, quando vemos que as teias de aranha impedem o pensamento exato, porque eu falei para vocês no capítulo 2 os 17 princípios do sucesso, e o quarto princípio é o pensamento exato. Então, como eu falei no vídeo anterior, comecei falando, nós temos que entender que o nosso pensamento é quem rege a nossa vida, né? Assim, o que a gente pensa é o que faz a nossa realidade, né? Você pensa o que você é. Então nós temos que ter um pensamento exato, tá? E não deixar o pensamento
distorcido, confuso com essas teias mentais que eu estou falando aqui no capítulo 3. Então, como eu venho falando que eu falei agora que a palavra Deus é a palavra mais importante em qualquer língua, e daí ele diz que, continuando aqui, eu achei essa parte muito interessante, que a palavra necessidade, deixa eu ler aqui para ficar bem claro. Deixa eu ver onde é que tá. Ele fala que a necessidade pode levar você para um caminho ruim ou para um caminho bom. Vai depender se você tem uma atitude mental positiva ou uma atitude mental negativa. Deixa eu ler exatamente onde é que está, para não falar nada que não esteja aqui. Tá, eu vou continuar porque não sei exatamente, eu grifei aqui, mas enfim. Ele fala que a palavra necessidade, a necessidade, lembra, você deve lembrar que já ouviu essa frase, necessidade é a mãe da invenção. Então, a necessidade, aqui ele diz, é a mãe da invenção e é o pai do crime. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. E ele fala o quê? Que a palavra necessidade, associada a uma atitude mental positiva de uma pessoa que tem integridade, padrões invioláveis de integridade, vai gerar deixa eu ler aqui. De uma pessoa que tem caráter, vai gerar algo bom. E de uma pessoa que tem atitude mental negativa, a necessidade vai levar essa pessoa para o lado mal, vai levar ao crime, né? Porque quando você tem padrões invioláveis de integridade, né? Você, por mais necessidade que você tenha, por mais necessidade que você esteja passando, você não vai fazer algo mal. Então, porque você é a pessoa íntegra, a pessoa honesta. E daí ele diz que um homem de caráter, por mais necessidade que esteja passando, vai fazer o bem. Então ele dá o exemplo de um Braxton, é o nome Lee Braxton, que ficou desempregado e estava passando por muitas necessidades, e daí ele ganhou um livro do Napoleão Hill, e daí a partir daí, quando ele mudou ele viu que ele podia ter atitude mental positiva, ele já era uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, então ele conseguiu sair daquela situação e conseguiu ter sucesso na vida, tá? A necessidade, aqui vou ler uma frase do livro, a necessidade é que o importante é que a necessidade motiva um homem com atitude mental positiva, a ação, motiva ele a ação. Então ele estava desempregado e ele se motivou a fazer algo para sair daquela situação, sem transgredir padrões invioláveis reconhecidos. Um homem honesto não vai enganar, trapacear ou roubar por causa da necessidade. Honestidade é inerente à atitude mental positiva. Então ele fala que uma outra pessoa com atitude mental negativa, geralmente a tendência dela é ser desonesta. Então uma teia de aranha, né? A desonestidade é uma teia de aranha que pode levar as pessoas a acreditarem que a necessidade obriga alguém a se tornar desonesto. Entendeu? Então tá a outra frase. Geralmente quando a pessoa está envolvida com roubo, com falcatrua, com desfalque, outros crimes, ela sempre dá justificativa. Eu tive que fazer isso entendeu? Então, as pessoas, elas se permitem ser desonestas, né? Porque as teias de aranha e seus pensamentos levam ela a acreditar que elas têm que ser assim. Então, foi feita uma pergunta ao Capone, por que ele começou na vida do crime, ele falou por necessidade, né?
Então, embora o homem possa neutralizar o mau efeito por meio de um arrependimento, ele pode neutralizar isso por meio de se arrepender, né? E daí, na continuidade, ele fala que pra gente não, uma mãe nunca desistir de um filho, que vivia na vida errada, e daí quando esse filho é o Agostinho, Santo Agostinho, ele tem uma vida totalmente fora dos padrões que nós consideramos como boas atitudes, né? Então vivia envolvido com mentiras, engano, furtos, trapaça, excesso de álcool e excessos alcoólicos e sexuais, né? E daí até ele ler o Santo Agostinho, vivia numa vida totalmente desregrada, até ele pegar um livro e ler: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne para não excitardes as suas cobiças. Então, a partir do momento que Agostinho leu isso, ele acreditou no poder divino que iria ajudá-lo a superar os pecados contra os quais ele anteriormente havia lutado de maneira sozinha. Então, só através do poder divino é que Agostinho ele foi transformado, né? E aí ele começou a se dedicar a Deus e ao serviço a seus semelhantes. Então, assim, eu quero abrir um parênteses para colocar uma observação minha, tá? Então, eu acredito que um homem possa verdadeiramente ser regenerado através do poder de Deus, né? Porque são inúmeros os exemplos, não só desse que está aqui no livro de Santo Agostinho, mas de pessoas que eu conheço que foram realmente regeneradas, que vivia numa vida, vou colocar entre aspas, errada, totalmente errada, e depois que teve um encontro com Deus, essa pessoa mudar de vida. Então eu acredito nisso como um princípio pessoal, tá? Mas está aqui no livro o exemplo que ele deu, que Santo Agostinho vivia numa vida totalmente errada, e aí ele encontrou com Deus, né? Teve esse encontro com esse poder divino que fez ele sair daquela vida. E quando ele leu que a pessoa tem que viver honestamente. Então, a premissa aqui é: se você é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, tem atitude mental positiva, você vai seguir pelo caminho bom. Se você tem uma atitude mental negativa, você é desonesto, você vai tender a seguir pelo caminho ruim, né? Então, aqui ele fala que é bem sabido o poder da Bíblia, que o poder da Bíblia tem sido instrumento de mudança, na mudança das atitudes, até mesmo de humanos degradados, de negativas para positivas. E é por causa do poder especial da palavra escrita, elas são inspiradas a limpar as teias de aranha de seu pensamento, através do poder que tem na palavra de Deus, tá? Então, e aí outra coisa, logo em seguida, que também achei muito interessante, porque eu também conheço pessoas desse jeito, é achar que, aí depois que você conhece a palavra de Deus, achar que apenas na Bíblia está o seu caminho. E eu acredito que a Bíblia é a minha regra de fé e prática, certo? O que está lá escrito é o que eu tenho que seguir. Mas a gente não deve achar que outros livros não podem ajudar a gente a melhorar, né? E eu conheço pessoas assim, que são bem religiosas, que são preconceituosas, que acham, não, se não for a Bíblia, não é mais nada, né? E logo em seguida ele fala aqui: não tente interferir com Deus. Que as pessoas têm essa mentalidade de não querer extrair coisas boas de outros livros, né? Então aqui ele diz que teias de aranha impedem essas pessoas de tentar extrair o bem onde quer que ela possa ser encontrado. Na própria Bíblia fala isso, que você pode ver de tudo e você retém o que é bom, retém o que é bom das outras coisas que você lê, ou vê, ou ouve, enfim, né? Então, deixa a gente tirar um pouquinho da religiosidade da nossa vida e tirar de outros livros, né, de outros conteúdos, o que seja bom, que pode ser encontrado, né? Então, só lendo aqui
uma citação do livro O Poder do Pensamento Positivo, que é de outro autor, que ele está citando aqui. Algumas das citações que estão no livro são citações que estão na Bíblia, né? Então, eu vou ler para vocês aqui, para a gente limpar nossas teias de aranha com as palavras que estão na Bíblia, né? Então, como ele pensa em seu coração, assim ele é. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Fé sem obras é morta. Tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, acabei de ler, né, várias teias de aranha que podem ser limpas através dessas palavras, né? Tudo que eu vinha falando aí. A gente só vê o cisco no olho do outro, de que discussões e mal entendidos podem ser gerados por causa das palavras que se fala, que conclusões falsas são resultantes de premissas falsas, que palavras ou expressões, tipo tudo, nada, pode, não pode, sim, não, a gente tem que usar com cautela, porque essas premissas elas podem levar à interpretação errada ou não. A ideia de que a necessidade força a desonestidade, hábitos e pensamentos impuros, eles podem ser mudados, né? E a gente viu tudo isso, que através do poder da palavra e a palavra de Deus, você pode limpar as suas teias mentais, né? E que a ignorância, por a gente não querer buscar, que a ignorância leva à inércia. Né? O que eu estou fazendo aqui é lendo, passando para vocês, dando para vocês Se você tem preguiça de ler, por exemplo, você pode parar aqui e passar 20 minutinhos ouvindo um vídeo e tentar extrair alguma coisa do que você está ouvindo. Né? E aqui o que ele diz? Que a inércia, a ignorância é resultado da inércia. Né? Quando você toma a decisão de manter a sua mente aberta e de procurar aprender a verdade, de quando você não quer fazer isso é ignorância. Porque a atitude mental negativa, ela se mantém viva através da ignorância. Se você não procura se conhecer, se você não procura estudar ou procurar ter conhecimento das coisas da vida, vamos falar assim, conhecimento das coisas da vida. E você escutou algum dia na sua vida que a pessoa pode haver uma mudança, né? Uma pessoa que está lá com a vida toda destruída, será que pode haver uma mudança? Será que tem alguma esperança? Tem. E o que é que eu tenho que fazer? Então, se você não faz nada, se você não procura, se você não vai atrás, se você se mantém na inércia, a inércia vai fazer com que você se mantenha na ignorância, né? Então, se você se recusar a abrir sua cabeça, né, você vai continuar no lugar que você tá? Então, elimina a ignorância da sua vida. Tenta mudar a sua atitude mental. Então, a atitude mental positiva, ela indica como você pode mudar a sua mente e você pode mudar a sua vida, né? Então, se você se esforçar para manter a sua mente aberta e aprender e estudar, né, isso pode fazer com que você saia de onde você está hoje e tenha uma vida completamente diferente. Então, é essa mensagem que eu queria deixar hoje, né, que você pode dirigir seus pensamentos com atitude mental positiva para controlar suas emoções e ordenar o seu destino, que nós podemos limpar as teias da nossa mente, nós podemos mudar a nossa atitude mental e, como eu falei no início, o que a gente pensa muda a nossa realidade, tá? Você é o que você pensa. Então, hoje ficou partido em dois vídeos, mas realmente eu tô com problema no meu telefone, tenho que resolver isso. Estou usando outro telefone agora e vou testar para ver se em outro momento, se eu continuar com problema,
Se eu fizer com esse aqui que eu tô agora e não travar, vou fazer um teste com a outra pessoa para ver numa live com 2 pessoas e ter certeza se realmente é o meu telefone. Então, eu espero vocês no próximo sábado, para a gente dar continuidade a essa série de atitude mental positiva. E vamos para o capítulo 4, que vai falar que você usará explorar os poderes da sua mente. Então, eu estou aprendendo e estou passando para vocês e acredito nisso, que o transbordar, o servir, fazer com que outras pessoas melhorem também, isso é o meu propósito e espero que muitas pessoas sejam tocadas por isso. Então, se você conhece alguém, se tem algum amigo que você sabe que tem uma atitude mental negativa, envie esse vídeo para ele e para ele conhecer essa série e conhecer que a nossa mente, a nossa mentalidade, ela pode ser mudada e a gente pode mudar de vida a partir disso, tá? Espero vocês no próximo sábado.